Biologia, aqui o Enem de 2017, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para uma questão muito interessante, a questão 118, que é uma questão de genética. Gente, eu achei essa questão um pouquinho complexa, né? E bem curiosa, bem interessante, até mesmo porque pelo fato de abordar um tema bem específico. Então, sim, eu considero essa questão complexa. Se vocês forem analisar o conteúdo, ela se trata aí da distrofia muscular de Duchenne, né, a DMD. Olha só, vamos analisar direitinho o que a questão está propondo? Ela descreve o seguinte: a distrofia muscular de Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação de um gene localizado no cromossomo X. Então, gente, a questão, vejam bem, a questão ela já especificou onde ocorre essa doença, né? Que seria especificamente, né? A gente já tem um enunciado aí descrevendo que essa doença está localizada aí no cromossomo X. Então, a gente já pode analisar aí, né, em relação a onde a questão está aqui, no caso, né, especificando essa doença. Beleza. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas. O que seria isso, gente? Aqui no caso, gêmeas monozigóticas seriam gêmeas idênticas, né? Então, gente, ou seja, né, monozigóticas aqui, né, chama-se gêmeas ou dois mais irmãos que nascem de uma mesma gestação da mãe, podendo ser idênticos ou não. Aqui no caso se trata de gêmeas idênticas, né? Beleza. Interessante, né? A questão. Então tá, vamos voltar para a questão aqui. Então, no caso, a questão ela se trata de gêmeas idênticas, certo? Olha só. Localizado, tá, beleza. Elas eram portadoras, né, monozigóticas, eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Aqui, no caso, heterozigóticas. Uma coisa interessante, gente, que ela descreveu que é um alelo mutante recessivo, né? Então, é aquela questão do Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, sabe aquelas questões na genética? Então, ela descreve que são alelos recessivos, ao contrário dos dominantes, né, que são representados aí pelas letras maiúsculas. Aqui a gente tem aí uma mutação recessiva, né? Ou seja, aquelas letrinhas minúsculazinhas. Beleza, tá bom, vamos voltar aqui. Ela descreve que é um alelo mutante recessivo para esse gene. Heterozigóticas. Aqui no caso, heterozigóticas, só para a gente entender um pouquinho, eles são assim. Na genética, né, são indivíduos que apresentam pares de genes alelos idênticos ou distintos. Tá, beleza. Aqui no caso, heterozigotos, né, acontece o oposto, uma vez que eles possuem dois genes e alelos diferentes. Tá certo? Então, pode ser o Azinho, o Azão Azinho, diferente do homozigoto, só para a gente entender aqui também, tá bom? Que são dois iguais. Aqui, no caso, são diferentes. Beleza, a gente já sabe que é recessivo, né? Heterozigóticos. Aqui, heterozigóticas, tá. O interessante, então, o curioso da questão, né? É que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, ela sofreu a mutação, a doença, isto é, a DMD, enquanto a sua irmã apresentava um fenótipo normal. Então, a questão né, a pergunta, a curiosidade da questão é por que essa irmã, né, essa gêmea aí, sofreu a mutação enquanto a outra não? Então, a curiosidade da questão seria essa. Eu achei um pouco complexa por descrever, né, uma questão aí de genética. Então tá, gente. Uma coisa interessante também que a gente deve observar é que é uma doença que vai estar ligada a alelos sexuais, ou seja, não é uma questão aí de herança autossômica. Então, a gente já sabe aí que tem mais a ver aqui com alelos sexuais, tá certo? Olha só. Beleza, a pergunta da questão. A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas